Se você gosta do Aleister Crowley, se você tem interesse nele, que foi o criador do tarô de Thoth, esse vídeo é para você. Não sai daqui que nesse vídeo eu vou fazer a resenha do livro Aleister Crowley, A Biografia de um Mago. Olá, pessoal! Para você que não me conhece, o meu nome é Lena Pacheco e esse aqui é o canal Anel Tarô. Aqui nós falamos de tarô de forma simples, descomplicada. Se você é louco do tarô, se você adora falar de tarô e se você tem curiosidade sobre esse cara aqui, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Aleister Crowley, o famoso criador do tarô de Thoth, que é este tarô aqui. Tarô de Thoth, que é um tarô completamente diferente do tarô de Marselha e do tarô de Rider-Waite-Smith. Esse cara, ele foi uma lenda na época e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vou fazer a resenha do livro, da biografia dele. Não foi ele que fez essa biografia. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que tem nesse livro. Não vou contar tudo, tá? Porque se você tiver interesse em ler esse livro, vai ficar chato se eu falar tudo que tem nele. Então, eu vou deixar algumas informações de fora para você criar aí um interesse, uma vontade de ler o livro também. Antes de começar a resenha, eu queria apontar o motivo de eu estar aqui hoje, o motivo de eu querer saber um pouquinho mais sobre o Crowley. Eu tenho o tarô de Thoth já faz um tempo, eu não sei ler o tarô de Thoth, é o meu objetivo para o ano que vem aprender a ler e estudar um pouco mais sobre esse tarô, que é um tarô diferente do tarô de Rider-Waite, que é o que eu estou lendo no momento, é diferente do tarô de Marselha também. E eu queria saber um pouquinho quem era esse homem, né? Como que foi a trajetória da vida dele, como que foi a criação do tarô de Thoth. Então, por isso, eu comprei este livro aqui na Amazon. Esse livro, eu acho que eu paguei R$ 50 ou alguma coisa nesse sentido na Amazon. Então, se você tem interesse nesse homem também, compre o livro para você ler. Eu vou trazer aqui algumas questões sobre o Crowley, algumas questões que ele vivenciou na vida dele. Então, vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação de PowerPoint. Olha como eu sou chique. Para poder não esquecer de algumas informações que eu queria passar para vocês. Então, vamos lá. Começando aqui a apresentação deste livro. Esse livro é um livro da editora Alfabeto. O nome é Aleister Crowley, A Biografia de um Mago. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 288 páginas, 288 páginas, sendo que de leitura mesmo, tirando a parte de bibliografia, 283. Então não é um livro muito grande, né? É um livro médio aí, não é nem fino, nem grosso demais. Dá para ler ele rapidinho, porque é um livro interessante. Como que eu fui lendo minhas caras e bocas? Eu tava lá lendo, nossa, tá ficando chato, tá ficando chato. De repente, não acredito! E foi assim que eu li o livro inteiro, porque Crowley era um cara excêntrico, era um cara diferente para a época dele. A gente tem que pensar, né, que ele, vamos passar aqui o slide, a gente tem que pensar que ele nasceu em 1875. Então imagina como que era naquela época, completamente diferente do que é hoje. A educação era mais rígida, as pessoas eram mais filosóficas, né? Não tinha televisão, não tinha internet. Então o que que as pessoas faziam? As pessoas liam livros, as pessoas liam jornais, as pessoas iam na igreja e muitas vezes eram fanáticos, como é o caso aqui dos pais do Crowley. Então, o pai do Crowley, ele era o Edward Crowley, né? Era o mesmo nome, basicamente. E a mãe dele era Emily Bertha Bishop. A história do Crowley é a seguinte: Crowley tinha uma admiração pelo pai dele, porém, ele tinha uma treta aí com a mãe dele, que eu não sei exatamente o motivo exato. Que tanto a mãe dele para ele, quanto ele para a mãe dele, rolavam muitos atritos. Mas enfim, relacionamento de criança, né, de adolescente com a mãe rígida demais, a mãe dele era muito rígida. Os pais dele eram fanáticos religiosos, então eles queriam impor ali a religião para o filho. E o Crowley, né, já é de se esperar que uma criança é curiosa, o Crowley também era, só que ele era ali um pouco mais. Então, Edward
Alexander Crowley nasceu dia 12/10 de 1875. Ele era libriano com ascendente em Leão. Então, imagina só. Quem é astrólogo aí pode falar melhor do que eu, mas ascendente leão é a forma com que ele se apresentava no mundo. Então, ele era uma pessoa sedutora, charmosa, embora eu não considere ele um cara muito bonitão, sim, ele não era um galã, mas ele se mostrava como uma pessoa assim autoconfiante. Ele tinha uma necessidade de reconhecimento das pessoas, então ele gostava de brilhar e ele brilhava naquela época. Ele se mostrava, ele era alguém excêntrico, diferente para a sociedade, então ele se mostrava. E ele provavelmente ele devia querer muito que as pessoas reconhecessem ele. Mais para frente eu vou contar um pouquinho sobre é, a trajetória dele e vocês vão perceber que ele realmente queria o reconhecimento. Então, continuando por aqui, os pais dele eram de uma religião. O livro fala que a seita religiosa dos irmãos Plymouth, acho que é isso. Era uma seita religiosa como se fosse evangélicos hoje. Só que como era uma seita, era algo mais rigoroso, era algo mais fechado, era bem rígido. Os pais deles eram muito rígidos com a criação religiosa dele, então tinha aquela coisa de tudo ser pecado, tinha que respeitar a moral, a ética e tudo mais. E o relacionamento dele com os pais era meio assim, por quê? Porque ele era curioso, porque ele gostava de perguntar coisas. Houve uma vez, por exemplo, que ele perguntou assim para o pai dele que se ele tivesse numa montanha, praticando lá o montanhismo, alpinismo, não sei, e aí tivesse uma pessoa junto, e essa pessoa, os dois estivessem em perigo, e aí o único jeito fosse a pessoa sair sozinha e abandonar a outra pessoa para trás, porque estava machucado, porque não aguentava mais andar, enfim. E aí o pai dele falou assim: Olha, meu filho, essa situação jamais aconteceria, porque Deus jamais colocaria os filhos dele nessa situação. Então, como eu disse, a criação dele foi muito voltada para a religião. Ele se dava bem com o pai dele, por mais que o pai fosse religioso e tudo mais, mas com a mãe ele não se dava nem um pouco bem. E uma questão interessante também sobre a família dele é que, como ele veio de uma família muito rica, os pais dele não trabalhavam, então o pai dele veio de uma família muito rica, o pai do pai dele já não trabalhava, já tinha a herança, então, o pai dele também não trabalhava, ele se dedicava só à fé, à religião, a Deus dele lá na religião dele, e ponto. Então, Crowley também veio desse, desse, dessa aprendizagem, né, dessa não necessidade do trabalho. Então, ele também, durante um período aí, grande parte da vida dele, ele também não trabalhou. Então, assim, ele devia ter muito dinheiro para poder bancar todas as regalias que ele gostava, né? Então o pai dele morreu, não me lembro bem quando foi. Então o pai dele morreu com ele ainda criança. E aí a relação com a mãe dele piorou mais ainda, porque ela começou a ficar muito mais rígida do que ela já era com ele. E aí eles se mudaram para a casa do tio, porque uma mulher não poderia ficar sozinha nessa vida, tinha que ser tutorada, sei lá, por um homem naquela época. Então eles foram morar com o tio. O relacionamento com o tio era muito ruim também, então eles brigavam muito. E o que aconteceu é que para ele não ficar tão rebelde, para ele melhorar, né, essa questão dele ser revoltadinho de criança, eles começaram a colocar o Crowley em internatos. Então ele foi para vários internatos, ele foi expulso de vários internatos. E aí, ele também tinha asma, ele tinha problema com asma. E para que ele não. Para que ele praticasse algum tipo de exercício, para que ele ocupasse a cabeça dele com alguma coisa, eles colocaram ele para fazer alpinismo, para fazer montanhismo. E aí ele fez, né, durante bastante tempo, ele gostava, né, ele gostava de tudo que fosse desafiador para ele, então ele curtia muito essa questão. E aí ele fez, acho que
três montanhas, né, os Alpes suíços, a Himalaia e o K2, que é a segunda montanha mais alta do mundo. Então, durante a vida dele, isso não estou falando mais da infância, durante a vida dele, ele fez essas três expedições. Nessas expedições, várias coisas aconteceram, e aí vocês vão ter que ler o livro, porque não vou contar. Mas, enfim, morreu gente, é, ele foi maldito, mal falado, né? Ele deixou gente para trás, enfim, coisas do Crowley. Esse alpinismo para ele não era apenas um exercício físico. Para ele, ir para a montanha era muito mais profundo, era algo mais do que uma prática esportiva mesmo. Era religião, era um contato com ele mesmo, né? E mais para frente, talvez um contato ali com o espiritual, com o divino, com o anjo guardião, que poderia ser traduzido como o anjo da guarda, porque na verdade o anjo guardião que o livro fala que o Crowley tinha para ele como o divino era a centelha divina dentro de cada um. Então cada um tem o seu anjo guardião, que na verdade é o que é mais próximo de Deus, né? O que é o mais próximo da divindade. E aí, o Crowley ainda jovenzinho, ainda ali, quando ele estava talvez na universidade, né? Ele foi para a Universidade de Cambridge. E nessa universidade, ele começou a ler, ele gostava muito de filosofia, de leitura, ele lia muito, ele gostava de poema, então ele escrevia os poemas dele, ele gostava de todas essas coisas e ele tinha um problema com aquele fanatismo religioso da família e ele queria entender o sentido da vida, sim, ele queria entender o que nós estamos fazendo aqui, e ele sabia que aquilo que era fanático demais, aquela religião da família dos pais dele, não era o verdadeiro, né? Não era a verdade sobre quem somos nós e para que estamos aqui e para onde vamos. Nessa época, vale lembrar que nessa época, como eu disse, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, então as pessoas estudavam mais, elas liam mais e elas se questionavam mais, elas estudavam mais filosofia, então elas tinham esses questionamentos, né, do que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou, qual que é o sentido da vida, quem somos nós de verdade, então isso é algo interessante, né, hoje em dia todo mundo fica assistindo televisão, filme, Big Brother Brasil, e jogando videogame, então a gente não tem tanto disso, de se perguntar, de trazer esses questionamentos, né? Quando você começa a estudar tarô, quando você começa a estudar sobre assuntos diferentes, esotéricos, ocultos, esses pensamentos eles surgem novamente. Mas naquela época era questionado mais. Então, nessa época em que ele estava lá na universidade, ele começou a se interessar por ocultismo e ele começou a ler algumas coisas sobre ocultismo. Foi assim que ele conheceu a Golden Dawn, que era uma ordem hermética, né? Traduzindo, era a Aurora Dourada, que era uma sociedade secreta, que fazia magia, era uma sociedade secreta que estudava cabala, astrologia. De lá vieram o Edward Waite, né? De lá ele talvez tenha conhecido, não sei como é que treta que eles tiveram na vida, como que foi, mas de lá veio também o tarô de Rider-Waite-Smith, que é o tarô do Waite. Então, assim, ele conheceu a Golden Dawn, né? E ele quis entrar, ele quis fazer parte. Então, ele foi atrás, ele foi conversar, ele foi, eu quero e tal. E ele entrou na Golden Dawn, mas logo ele foi expulso também, porque ninguém aturava este homem. Ele era muito diferentão, muito excêntrico, muito dono de si, talvez, muito questionador, e isso naquela época poderia ser um grande problema, porque não se podia ficar questionando, inclusive dentro da própria Golden Dawn, né? O nome dele era O Perdurabo, então era Frater Perdurabo, era o nome de batismo quando ele entrou na Golden Dawn.
Então ele teve vários desentendimentos lá na Ordem Hermética da Aurora Dourada. Se você quiser saber como que foi tudo isso, leia este livro ou outro livro que fale sobre isso, mas leia porque vocês vão gostar. Eu gosto de toda essa treta da Golden Dawn, eu gosto de saber como foi e tudo mais. E aí, como ele foi expulso da Golden Dawn, ele resolveu criar a própria ordem hermética, né? Na verdade, ele resolveu criar a própria filosofia religiosa, digamos assim. E aí ele chamou de Telema. Então, a forma que ele criou também, ele buscava muito esse contato com o divino dentro dele, então ele fazia rituais, ele ia em busca disso e isso foi se aprofundando, isso foi aprimorando e aí ele criou a Telema, né, que era a filosofia que juntava os elementos da Golden Dawn, que ele já tinha conhecimento, da Cabala, magia cerimonial e yoga. E o lema da Telema era fazer o que tu queres, há de ser o tudo da lei. Então, quando ele estava num momento da vida dele que ele tinha ali o espaço de praticar telema, né? Ele tinha discípulos também, então quando ele estava lá transitando dentro do espaço lá, que seria como se fosse o templo, e aí ele encontrava algum discípulo dele, eles tinham que se cumprimentar assim, fazer o que tu queres, há de ser o tudo da lei. Não era bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer o que tu queres, há de ser o tudo da lei. Ai, ai. E a trajetória dele foi marcada por muitas questões. Aqui eu coloquei a trajetória da besta, e essa parte é muito interessante, porque quando ele era criança, a mãe dele chamava ele, vou até voltar aqui, a mãe dele chamava ele de a besta. Por quê? Porque ele questionava muito, só por isso. Então a mãe dele chamava ele de a besta ou a besta 666. Então o Crowley ele carregou este nome, a besta, com ele durante uma parte da vida e se considerar a besta, se chamar de a besta, naquela época que ele vivia, era uma coisa estranha. As pessoas falavam, será que ele é o demônio? Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não que ele fosse, não que ele se considerasse, até porque eu acho que nem acreditava no demônio da forma que as pessoas da igreja acreditavam, mas ele se chamava assim porque ele era rebelde, porque ele queria ser visto, porque ele queria ser reconhecido por alguma coisa, ele tinha essa necessidade de se engrandecer e de ser diferente, que as pessoas tivessem medo dele, ele tinha esses negócios. Enfim, a personalidade dele era meio diferente mesmo. Então, durante a trajetória dele, ele escreveu vários livros. E lembra que eu falei que ele não trabalhava? Pois bem, ele publicava os livros dele com o dinheiro dele. Então, isso é interessante observar. Ele publicou vários livros, todos os livros ele publicava com o dinheiro dele. Então, isso ajudou, isso contribuiu para que ele fosse ficando cada vez mais falido. Então, ele casou, acho que ele casou 3 vezes, se eu não me engano, eu não lembro direito. Mas ele teve várias mulheres, ele viajou demais. Cada hora ele estava num local. Numa página ele estava numa cidade, na outra página ele estava em outra. Ele viajava demais e ele fazia muitas coisas, estava de um lugar para o outro e tudo isso com o dinheiro da herança dele. E o dinheiro foi acabando com o tempo. Chegou um período onde ele estava muito ruinzinho da grana que ele resolveu arrumar algum serviço, alguma coisa, e foi o único momento em que ele foi trabalhar. Então, ele não ficou muito tempo trabalhando assim. Então, quando o dinheiro dele acabou, ele começou a ser sustentado pelos discípulos dele de Telema, da ordem dele, lá da fraternidade dele. Então, ele começou a ser sustentado pelas doações de outras pessoas. Ele era, isso não é tão importante assim, mas ele era bissexual. Então ele era casado, né? Ele teve 3 mulheres, se eu não me engano, ou talvez mais. Ele tinha várias namoradas, ele gostava muito do rolê, mas ele também se relacionava com homens. E embora o livro fala que ele não tinha tanto problema assim com a sexualidade dele, só que em alguns momentos ele tinha sim, né? Ele não era de sair por aí falando, ei, gente, tudo bom? Eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou hétero. Ele não tinha disso. Não se falava, não era uma coisa que era explícita. Até porque, para a época, não poderia ser. Ele teve várias tentativas
de alcançar o seu eu superior, aqui saiu errado, o seu eu superior, ou seja, o seu guardião, o seu anjo guardião. Eh, então ele fazia, cerimônias, ele fazia magia, ele fazia rituais, ele fazia concentração, meditação, ele fazia várias coisas, né, que que o livro vai contar muito bem, você vai lá ler depois que eu sei. E aí chegou um ponto que o dinheiro dele acabou, como eu disse, e aí ele começou a viver de outras formas, com doações, e aí começou a ficar mais difícil dele publicar os livros dele, então ele precisou de editoras para fazer isso e de financiamentos para fazer isso. O tarô de Tote, a parte, mais interessante do livro, a parte que eu mais queria ler sobre, o que me fez comprar esse livro foi a parte sobre o tarô de Tote. Eu queria saber como foi isso, e esta daqui foram as únicas páginas, duas, metade de uma e uma outra, que falava sobre o tarô de Tote. Então a minha decepção com o livro já começou aqui, porque eu esperava mais, eu queria mais. Eu comprei o livro, óbvio, para saber como foi a trajetória do Crowley, mas eu queria saber do tarô de Tote. No curso de formação de tarô que eu fiz, a professora falou que o Crowley, ele cortou o pulso, ou sei lá, tirou sangue, sei lá de onde, e misturou com a tinta para fazer o tarô. E isso não fala nesse livro. Então, uma parte que eu fiquei meio assim chateada foi que muito pouco se falou sobre o tarô de Tote aqui nesse livro. O tarô de Tote, então, ele começou a ser elaborado em 1938. Então, ele e a Frida Harris, que era a artista, né, que pintou o tarô, eles ficaram lá, vai e volta, eu quero assim, eu quero assado. E o Crowley conduzindo a Frida na elaboração do tarô e demorou um pouquinho para ele ficar pronto. Em 1944, The Book of Thoth foi lançado. Só que o que que acontece? O tarô de Tote, né, o tarô dele, da Frida, ele não chegou a ser publicado, não chegou a ser lançado, ele morreu antes. E a Frida, antes de morrer, ela doou as coisas dela para o museu. E só por conta disso é que hoje a gente conhece o tarô de Tote. Porque se ela não tivesse doado, ia ficar perdido nos bens da família, ia morrer e já era. Mas graças a isso, nós temos aqui o tão maravilhoso tarô de Tote. Sobre as minhas considerações finais, eu já comecei a fazer as considerações antes do final, né? Que é essa parte que me deixou triste, que é o ponto negativo, que é a parte que fala sobre o tarot de Tote ter sido pequena, eu queria mais. Mas não é, isso não faz o livro ruim, tá? Porque a trajetória do Crowley eu acho que deve ser muito, 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 muito mais grandiosa e muito mais cheia de detalhes do que isso que eu tô contando aqui para vocês hoje. Então, o ponto positivo, né, é que eu realmente entendi um pouquinho sobre a vida dele, sobre quem ele era, sobre a trajetória dele, o que que levou ele a ser como ele era, na minha concepção, na minha cabeça. Se tiver algum psicólogo ou psicanalista assistindo esse vídeo, diz aí para mim. Eu tenho certeza que o relacionamento dele com a mãe dele, a questão do fanatismo religioso, fez com que ele fosse na vida adulta como ele era. É óbvio, né, que muito é a personalidade dele. Eu imagino que ele já era difícil mesmo e normal para criança, para adolescente ser difícil, mas eu acho que muito do destino dele, das questões dele, vieram por conta do relacionamento com a mãe dele. Eu não falei para vocês, não contei muitos detalhes, mas o Crowley usava bastante drogas, porque naquela época as pessoas usavam, eu não lembro qual droga que era, acho que é aquela que começa com H, né? Aero. Eles usavam esse tipo de droga para asma. Então ele usava inicialmente para asma, mas aí foi ficando viciado, né, naquilo. E não só esse tipo de droga, ele usava outras drogas lá que eu não lembro exatamente quais. E outra coisa que eu também não contei que é interessante, ele fazia magia 18 mais, magia sexual, exatamente isso. Isso me fez lembrar um filme. Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu vou colocar aqui depois, aqui, o nome do filme. Era aquele filme que tinha uma mulher que o avô morria,
né, no começo do filme, e a trajetória do filme inteiro era descobrir quem foi que matou o vô. E aí, nesse filme, no meio do filme, mostrava a menina, né, que já era adulta nessa época, abrindo a porta lá de algum lugar na casa do vô e vendo o vô praticando magia 18 mais. E eu lembro que assistir isso me deixou assim, nossa, que coisa estranha, né? Um casal no meio, assim, lá, furunfando, e aquela galera em volta só olhando com capuz. Eu falei, que porcaria é essa, gente? Que isso? Mas, enfim, naquela época, as pessoas já tinham a noção sobre a filosofia tântrica. Então, se você não conhece sobre Tantra, vai lá no Google e pesquisa. É uma filosofia que diz que a energia do orgasmo é uma energia muito poderosa e que pode curar e que é uma energia muito divina, né? Então, essa ideia levava-se essa ideia para a questão da magia sexual. Então, por isso, o Crowley ele curtia esse tipo de magia e ele fazia o tempo todo. O que também, para nossa realidade, é algo estranho, né? E recomendo esse livro? Sim, eu recomendo esse livro, mas que você entenda que ele vai contar bastante sobre a vida do Crowley, mas sobre o tarot de Thoth, que é bom mesmo, não vai. Então não espere grandes coisas sobre a história do tarot de Thoth, porque não vai ter, né? É um livro legal, é interessante, a parte sobre as expedições dele nas montanhas é uma parte muito interessante, fala bastante sobre quem era ele, então você pode ter uma ideia de quem ele era, mas lendo um pouco mais sobre isso, vai ficando mais claro, vai ficando mais evidente, vai ficando mais interessante, inclusive, você conhecer. E sobre o Crowley, o que eu acho? Antes eu achava que ele era maluco. Antes de conhecer. Antes eu achava que ele era perturbado. Tanto é que quando eu comecei a ler aqui, quando fala que o nome de fraternidade dele era Frater Perdurabo, várias vezes eu li Frater Pendurado. Porque, porque porque eu achava que nada a ver, né, gente, óbvio, mas eu achava que ele era uma pessoa muito doida. E, na verdade, ele não era doido nada, ele só queria se fazer de doido, ele só queria se fazer de perverso, mas não era nada disso. Era a imagem que ele queria mostrar para o mundo, mas que, na verdade, não era exatamente isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta resenha deste livro. Se você gostou, coloca aqui embaixo para mim, comenta. Se você conhece alguém que gosta também do tarot de Thoth, que gosta do Crowley, que gosta dessa questão de história, que gosta de biografia, manda esse vídeo para essa pessoa também. E não esquece de curtir, de comentar também aqui embaixo se você quiser e de se inscrever no meu canal. Se inscreve aqui no meu canal porque toda semana eu estou postando vídeos sobre tarô, vídeos sobre as cartas do tarô, sobre dúvidas sobre tarô, tudo de tarô. Se você gosta, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo a partir de agora, hein? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!